Shalom a todos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Laila e eu faço parte do grupo Os Segredos da Torá. Hoje, você vai ler comigo a Parashá Mishpatim completa. Não se esqueça do estudo desta porção que será realizado no nosso canal no YouTube no Shabat às 15 horas. A Parashá Mishpatim inicia em Êxodo 21 e termina em Êxodo 24:18. Vamos iniciar a leitura do capítulo 21. Êxodo 21. São estes os estatutos que lhes proporás, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas, ao 7º, sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá, se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o servo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então, o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser serva, esta não lhe sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas o Eterno lhe permitiu caísse em suas mãos, então, te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então, será absolvido aquele que o feriu, somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu servo ou a sua serva, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido, porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem, e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E, se com violência fizer cair um dente do seu servo ou da sua serva, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi, dantes, era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará, então, como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu.
Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi era já, dantes, chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente, pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo, e pegar nos espinheiros, e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então, o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a causa de ambas as partes se levará perante os juízes, aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então, haverá juramento do Eterno entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo, o dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se, de fato, lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Eterno será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos, órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, e a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Contra o Eterno não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte, farás com os teus bois e com as tuas ovelhas, 7 dias ficará a cria com a mãe, e, ao 8º dia, me a darás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Êxodo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa.
Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás, numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém, no 7º ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás a tua obra, mas, ao 7º dia, descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos, do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Eterno. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Eterno, teu Eterno. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Eterno, vosso Eterno, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra, não haverá mulher que a aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares, farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco, os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o Mar Vermelho até ao Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Êxodo 24. Disse também o Eterno a Moisés: sobe ao Eterno, tu, e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Eterno, os outros não se chegarão,
nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Eterno e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Eterno faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Eterno e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Eterno holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Eterno faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue, e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Eterno fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés, e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Eterno de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram ao Eterno, e comeram, e beberam. Então, disse o Eterno a Moisés: sobe a mim, ao monte, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e, subindo Moisés ao monte de o Eterno, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Eterno pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Eterno a Moisés. O aspecto da glória do Eterno era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Chegamos ao fim desta porção semanal. Foi um prazer ler com vocês, lembrando mais uma vez que temos diversos estudos no canal. Corre lá,